Estamos aqui para mais uma entrevista do Projeto Memória. Hoje eu tenho uma convidada super especial, o engenheiro civil Madaleno Luís. Muito agradecido por ter aceito o nosso convite. Agradecido estou imensamente e agradecer esta belíssima oportunidade e este projeto que, por acaso, está a decorrer, está sob posse de você especialmente, e esta criatividade vossa. Eu estou muito agradecido do fundo do coração. Muito obrigado. Obrigada a nós. Então, Madaleno Luís, conta-nos um pouco da tua origem. Sim, conforme você já disse, sou Luís Antônio Madaleno, todos creio que conhecem, e eu sou proveniente de Angola, especialmente na província natural do Cuitubié, nascido aos 4 do mês de novembro. E estou aqui, por acaso, já faz mais de 5 anos. Exatamente. Neste momento eu sou estudante, estou no primeiro ano do mestrado, que significa que já temos a licenciatura concluída, que decorreu num período de 4 anos. Meus parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. E o que lhe levou a estudar aqui na Rússia? Por acaso, é uma história enorme que nos levaria muito tempo para contar. Mas a verdade é que eu sou estudante aqui na Rússia, bolseiro, pela graça dou graças a Deus, porque estou aqui não simplesmente em custa própria, mas sim à custa do governo angolano e com a cooperação do governo russo. Então, estamos aqui a estudar e, para além de ser sempre um sonho de um dia desses estudar num outro país, e na devida altura notamos que as portas se abriram. Por acaso que foi preciso uma grande dedicação. E eu fiquei muito surpreendido quando o setor estudantil, ou seja, o setor que responde pelas bolsas de estudos, em Angola chegou até no Cuitubié especialmente, e a partir da instituição onde fiz o ensino médio, vieram pelas minhas notas do ensino médio, e a partir dali tivemos sempre em contato, até que chegou a devida altura, e quando eu notei que estávamos no voo para escalar a Rússia, foi uma enorme satisfação. E cá estamos. Ok. E como é que foi o processo de adaptação aqui na Rússia? Eu me refiro ao clima, à gastronomia, que é totalmente diferente do nosso país. Olha que verdadeiramente impressionante. Isto porque somos originários, ou seja, viemos de um país que simplesmente goza de 2 estações ao longo do ano. E sempre em Angola mesmo, já ouvimos dizer como é a Rússia, mas nunca vivemos assim, no verdadeiro sentido falando. E para mim foi muito desafiador. Custou bastante, não foi fácil. Isto porque ouvir dizer não o mesmo que viver. E eu recordo o primeiro dia que notei a neve a cair. E por sinal também as nossas professoras já sabiam que estes são estrangeiros, são provenientes de locais que não existe coisa de gênero. Eu recordo que o primeiro dia até nos comemos, tentamos provar a neve. E os primeiros dias foram mesmo difíceis para nós adaptar o tipo de roupa, como usar as mesmas roupas. Verdadeiramente nós não sabíamos como. Mas ao longo do tempo nós fomos nos adaptando e conseguimos. E hoje em dia nós nos sentimos e atendemos alguns russos, falam que não, vocês parecem ser já russos. Porque muitas das vezes nós conseguimos usar, por exemplo, em termos de vestes, de cada época conseguimos usar também nas devidas alturas. E os russos é que conseguem notar que agora já estão inteirados como é o nosso âmbito social. E na gastronomia? Olha aqui, verdadeiramente falando, eu sempre ouvi dizer que
a Rússia não é famosa em termos de gastronomias. Eu verdadeiramente falo que tem os seus aspectos negativos, que não vai muito de acordo com aquilo que nós sempre habituamos, mas também a gastronomia russa tem os seus aspectos positivos, que eu gosto bastante. Me refiro, por exemplo, eles têm diferentes tipos de sopa. E há tipos de sopa da maneira que eles preparam que eu gosto bastante. Então, a gastronomia está num nível não assim muito alto, mas é aceitável, pessoalmente. E sobre a língua russa, quais foram os métodos que o Luís usou para ser mais fácil falar? Olha que evidentemente inúmeros métodos existem para conseguir adaptar-se a uma nova língua. Com base naqueles métodos que nós sabemos e da maneira que nós também fomos ensinados, que é o método de repetir aquilo que nos transmitem. Por outra, claro que cada um pode ter o método mais ideal. Eu sempre procurei estar no meio das próprias pessoas que falam corretamente esta língua. No caso, os nossos amigos, colegas russos. Também procurei ler muitos livros, incluindo jornais. Também o que me ajudou bastante é escutar programas televisivos. Isso até sempre nos aconselharam ter um televisorzinho. Isso também ajudou-me bastante. E por outra, uma das coisas que sempre gostei para conseguir expressar minimizadamente, ou seja, corretamente, é fazer, por exemplo, a leitura, não importa qual for o livro, mas com a voz alta. Isso ajudou-me muito a expressar os termos russos e também a conhecer novas palavras. Exato. E que impacto teve em sua vida ao interagir-se com a cultura russa? Olha aqui, é uma cultura que por um lado não se difere muito daquela que é a minha cultura e de outras culturas também ao nível deste mundo. O certo é que eu gosto bastante da maneira calorosa que este povo russo, por um lado, acolheram-me pessoalmente. A sua cultura, ela tem os seus aspectos que, por um lado, fogem um pouco e foram também difíceis para mim adaptar-se a alguns hábitos. Mas ela é uma cultura satisfatória que dá para adaptar-se e faz sentir-se à vontade. Eu digo que é uma cultura boa, agradável. E já sofreu algum tipo de preconceito por ser estrangeiro? Olha aqui na Rússia, digo várias vezes já. E conforme nós sabemos, e sempre ouvimos dizer que é um povo muito racista e que por um lado não é bem assim. Se bem que ao longo da minha jornada aqui tive momentos que fui humilhado, bom, em termos de racismo, e que a maioria das vezes eu notei mais assim crianças que nunca tiveram um contato com pessoas estrangeiras, porque pelo contrário, eu tenho sido tratado especialmente por pessoas russas aqui. Então, esses momentos que fui assim humilhado em termos de racismo, na sua maioria por crianças, eu não considero muito. Pelo contrário, eu agradeço e reconheço que é um povo muito caloroso. Vamos falar um pouco sobre o ensino russo, né? Sim. Que impressão teve sobre o sistema russo? Bom, verdadeiramente o sistema russo é um sistema reconhecido ao nível internacional. E claro que houve momentos que nós procuramos desprezar a maneira de nos ensinar. Mas quando estivemos em contato
com engenheiros que já se formaram aqui, nos explicaram basicamente conforme eles reconheceram a maneira de ensino dos professores russos. Foi difícil no princípio, mas ao longo do tempo, benzinho no final, eu consegui notar que eles são bons professores. Tem sempre os seus aspectos negativos que às vezes não vai bem de acordo ao momento do estudante. Mas verdadeiramente falando, são bons professores. Têm um bom método de ensino que para quem quer aprender, consegue aprender muito. E já teve algum sucesso alcançado aqui na Rússia? Olha aqui, vários momentos, eu recordo, já tive momentos que recebi diplomas de mérito. Como bom estudante, já tivemos isso. Também momentos que marcaram-me muito, quando o ano que saí como melhor marcador e melhor jogador ao nível dos estudantes angolados. Foi tão emocionante. Aquele momento que me chamaram assim no palco, onde havia muita gente. E você não imagina, naquele meio de pessoas estrangeiras, de mais de 20 nacionalidades, de ser o único ser chamado para merecer aquela honra. Por acaso foi um momento muito marcante. Luís Madaleno, se viesse ocupar um lugar de destaque na área que foste formado, que mudanças farias em função da realidade do nosso país? Oi, uma pergunta que por acaso veio no momento certo. Estamos numa fase que precisamos de pensar mesmo muito nisto. Sim. E numa primeira fase nós sabemos aquela que é a realidade do nosso país. E que não dá para comparar o país onde nós estamos a nos formar e outros países também que pessoalmente passei, atendendo naquilo que nós vimos, constatamos, uma diferença enorme. E isto tem sido sempre o meu desejo de dar o meu máximo possível para que o meu país possa também ter uma imagem diferente, de maneira que nós possamos desafiar com aqueles que são os países que são considerados como países do primeiro mundo. Por quê? Porque eu tenho vindo a constatar que é possível, porque se nós recebemos uma formação, então nós só esperamos que quando regressarmos, as portas se abram para que nós possamos executar bem as nossas funções e dar o meu máximo, pessoalmente possível, para que o país tenha construções bem feitas, bem trabalhadas e que quando essas mesmas construções, no caso de residências, enfim, forem exploradas, não venha a haver danos, sejam evitados acidentes e contribuir para o crescimento do país. Okay. Exato. Conta-nos um pouco dos bons e maus momentos que teve aqui na Rússia. Muito obrigado mais uma vez por esta pergunta. Claro que eu tenho considerado que este país, especialmente esta cidade que é Belgorod, e que por sinal tem um nome que eu gosto bastante, Belgrado, que tem um significado, cidade branca da Rússia, marcou-me muito e eu nunca vou esquecer os momentos tão marcantes. Claro que momentos estes, alguns deles negativos, que foram muito difíceis, foram mesmo estes 5, 6 anos que vivi aqui, de levar uma vida de estudante e tem que fazer de tudo um pouco, não tem muito de esperar por outra pessoa que faria por mim. Procurar dividir o tempo no máximo possível para que conseguisse fazer as coisas a tempo e hora. Isto marcou muito e foi bastante difícil. Também momentos que adoeci um pouco, que foram momentos que até pensei que talvez não seria possível continuar com a formação. E momentos bons, eu reconheço, porque eu gosto
de uma passagem que está em minha mente, que neste momento eu quero assim dizer que tudo colabora para o bem daqueles que, por exemplo, amam a Deus. Por acaso que eu estou aqui também e reconheço os momentos que Deus permitiu, né, para ser missionário aqui, velar pela sua obra, trabalhar como evangelista, pastorear as ovelhas de Deus aqui. Eu nunca imaginei que haveriam momentos destes aqui. E que isso fez com que muitas portas pudessem se abrir, ter mais conhecidos, tanto aqui na Rússia, ou seja, estes mesmos estrangeiros que também estão aqui a se formar. Isso para mim tem sido incomparável. Nunca sonhei, mas foi possível. Momentos estes que são inesquecíveis. Inesquecíveis. E foi muito difícil continuar com a obra do Senhor. Olha aqui, sempre é difícil. E até mesmo este momento tem sido difícil, porque os desafios nunca faltam. Exato. E pessoalmente dou graças a Deus, porque isto tudo é porque Ele tem permitido como Todo-Poderoso. E estamos aqui, temos procurado ter perspectivas para continuar a estudar e a servir a Deus. Exato. Então, já chegamos bem no final da Sim. nossa entrevista. Deixar uma mensagem lá para os nossos amigos de casa. Muito obrigado. Eu aproveito este momento. Estou certo que muitos gostariam também de ter esta oportunidade para se formar assim num país estrangeiro. Eu quero pedir que tenha fé e paciência, coragem e determinação, não desistir dos seus sonhos, dê o teu máximo em aprender o básico, porque com este básico vai te dar a possibilidade de fazer com que portas se abram. Trabalhe muito na língua inglesa, que é uma língua internacional que vai ajudar bastante na tua formação. Aproveito também este momento que coloque em primeiro lugar a Deus. Deus vai lhe ajudar para que nenhuma porta se feche. E que sonhe alto, porque o saber não ocupa lugar e você será aquela pessoa que tanto deseja em ser. Muito obrigada pelas lindas palavras. Eu é que agradeço a vocês, desejo-lhes também sucesso, continuem neste trabalho tão magnífico, tão especial, para simplesmente nós termos, serão recordações. Que Deus vos ajude e boa continuação nesse vosso trabalho. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigado.